Bora lá, meus queridos, vamos nessa então, seguindo com vocês aqui no nosso estudo dos determinantes. Nesse vídeo aqui, eu vou apresentar para vocês como que a gente faz o cálculo do chamado cofator ou complemento algébrico, que vai ser muito importante porque a gente vai ter na sequência aqui do nosso estudo dos determinantes. Então, bora montar a base. O que é esse tal de cofator, Brunão? Está anotado para vocês aí, olha. Considere uma matriz A de ordem maior ou igual a 2. O cofator de um elemento A índice J dessa matriz A é um número que nós vamos representar com A maiúsculo, índice IJ, calculado do seguinte modo. Esse cofator, então esse A maiúsculo, a gente vai deixar indicado que é o cofator desse elemento, tá bom? Então se eu estiver falando lá do elemento A23, o cofator dele eu vou deixar indicado como A maiúsculo, A23. Se eu estiver falando do elemento A31, o cofator dele vai ser o meu A maiúsculo, 31, tá bom? É importante que vocês entendam essa notação justamente porque a gente vai trazer na sequência quando eu for falar com vocês do Teorema de Laplace, tá bom? Então vamos organizar aqui as ideias. O nosso cofator vai ser representado por essa letra maiúscula. E aí, como que eu calculo o cofator? Para eu calcular o cofator, eu multiplico menos 1 elevado a i mais j, menos 1 elevado a i mais j, vezes o que nós vimos no vídeo anterior, que é o menor complementar. Então, para você encontrar o cofator de um determinado elemento, você vai basicamente multiplicar o menor complementar, que a gente já viu como calcular no vídeo anterior, só que você vai multiplicar esse menor complementar por menos 1 elevado a i mais j, menos 1 elevado à soma da linha com a coluna. E aí, resumindo, disso que está aqui, ou vai sair menos 1 ou vai sair 1, tá bom? Porque ou você vai ter o menos 1 elevado a um número ímpar, se for menos 1 elevado a um número ímpar, se essa soma que está aqui der um número ímpar, vai ser um negativo. Se essa soma que está aqui der um número par, menos 1 elevado a um número par vai dar o sinal positivo, tá bom? Vai ser o 1 positivo. Então, para você calcular o cofator, em relação ao que a gente tinha visto no vídeo anterior, em que a gente aprendeu a calcular o menor complementar, para chegar ao cofator é um pulo, que é basicamente fazer menos 1 elevado a linha mais coluna. E aí é o que eu falei, de novo, se linha mais coluna der um número par, o cofator vai ser exatamente igual ao menor complementar, porque aí vai ser 1 vezes o menor complementar. Se a soma de linha mais coluna daquele elemento for um número ímpar, aí vai ser o valor do menor complementar, só que com sinal trocado, tá? Então, assim, determinar o cofator, gente, é basicamente o que a gente, né, o que pode dar mais trabalho para chegar ao cofator é justamente o menor complementar, que foi o que a gente viu no vídeo anterior, tá? Então, esse vídeo, ele é meio que um reforço do que a gente viu anteriormente, quando a gente estava falando ali de menor complementar. Então, vamos treinar. Olha só. Tem aqui essa matriz A, formada pelos elementos de primeira linha 4, 2 e menos 2, segunda linha 3, menos 1 e 4, terceira linha menos 5, menos 3 e 1. Está se pedindo para se determinar o cofator do elemento A12, ou seja, está se pedindo para determinar o A maiúsculo 12. Então vamos lembrar. O cofator, o A12, lembra, ele é menos 1 elevado a 1 mais 2. Isso daqui a gente coloca para ser formal, porque depois que você, né, se chega num momento que você tem que começar a ficar fazendo muito esses cálculos, você vai simplesmente lembrar daquilo que eu falei. Pô, se a soma de linha com coluna der ímpar, é o menor complementar com sinal trocado. Se a soma de linha com coluna der par, é o mesmo valor do menor complementar. Mas eu deixo, tá bom? Porque, né, colocando ali o que está na fórmula, é menos 1 elevado a i mais j. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2. Tudo isso multiplicado pelo menor complementar do elemento A12, que a gente deixa indicado como o D12. Aí lembram-se como que a gente faz para calcular o chamado menor complementar? O menor complementar é um determinante. Então, que a gente deixa indicado pela letra D. É um determinante
que eu vou obter eliminando aqui a primeira linha dessa matriz e a segunda coluna dessa matriz. Então é onde eu vou passar com vocês o marca-texto preto de propósito. Para eu encontrar este menor complementar, eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Vou eliminar a primeira linha e vou eliminar, vou eliminar a primeira linha e vou eliminar aqui, ó, a minha segunda coluna, tá bom? Eliminando primeira linha e segunda coluna, quais elementos nos restaram? 3, 4, menos 5 e 1. E a gente mantém essa ordem. 3, 4, menos 5 e 1. Quanto vai dar esse determinante? Multiplica, é um determinante matriz de ordem 2. Você vai multiplicar 3 por 1, vai dar 3. Vai multiplicar 4 por menos 5. 4 vezes menos 5 dá menos 20. Quando eu for trocar o sinal, eu vou deixar aqui mais 20. E aí 3, quando eu for somar com 20, vai ter que dar 23. Tá bom? Esse aqui, lembre-se, esse aqui é o menor complementar. Peguei a minha matriz, eliminei primeira linha e segunda coluna. Calculei o determinante da matriz que sobrou. Esse é o chamado menor complementar. Para eu chegar ao cofator, eu tenho que então fazer menos 1 elevado à soma de linha com coluna. Elemento de primeira linha, segunda coluna, a soma vai dar um número ímpar. 1 mais 2 dá 3. Então fica menos 1 elevado a 3 vezes o valor do menor complementar, que foi 23. Aí o que eu tinha te falado. De maneira mais prática, o bicho vai pegar aqui é na questão do menor complementar. Se a soma de linha com coluna for um número ímpar, você vai pegar o menor complementar e trocar o sinal. Se a soma de linha com coluna for um número par, você vai manter um sinal. Então aqui, ó, menos 1 elevado ao cubo, como está elevado ao número ímpar, menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1, certo? Então por isso que no final da soma vai só trocar o sinal, ali do menor complementar. Então fica menos 1 vezes 23, que nos indica, então, que o cofator, na verdade aqui eu fui colocando errado, né? Que é o cofator, ó, o cofator do elemento A12 acaba sendo o número menos 23, tá bom? O cofator é o menos 23, que era o que a questão estava pedindo. Fechado? Cofator do elemento A12, tá? Aí a gente está aqui, vídeo a vídeo, colocando peça por peça, porque aí no próximo vídeo, quando a gente for trabalhar o teorema de Laplace, aí a gente vai juntar tudo isso que está aqui. Então, para eu conseguir chegar no teorema de Laplace, eu preciso que você entenda o que é o cofator. Para você entender o que é o cofator, eu preciso que você tenha organizado as ideias no que a gente viu no vídeo anterior, que é o chamado menor complementar. Ok? Vamos para mais um exemplo, para ver se o que eu estou falando aqui ficou claro para vocês. Então, A12 menos 23, beleza. Vamos dar uma olhadinha nessa que está aqui, ó. Considere a matriz A formada pelos elementos de primeira linha da esquerda para a direita, menos 6, 0 e 1, na segunda linha da esquerda para a direita, menos 4, 6 e menos 8, terceira linha da esquerda para a direita, 3, menos 5 e 3. Determine o cofator do elemento A13, ou seja, determine o A maiúsculo 13. A maiúsculo vai indicar, então, cofator. Então, ó, o A minúsculo, a gente pega elemento. A maiúsculo, a gente vai calcular o cofator. Eu estou falando disso, gente, por quê? Porque é o que eu sempre falo com vocês, tem examinador e tem examinador. Tem examinador, na hora de criar o enunciado, ele vai ser todo detalhista, ele vai falar, sabendo que um elemento genérico da forma A, índice J, que A, índice J indicará o cofator, blá, blá, blá. Tem examinador que pode até ali, na hora da prova, te fazer um resuminho da matéria. Agora, tem examinador que não. Tem examinador que do nada ele pode falar, dada a matriz, determine o A13. Então, aí é porque ele entendeu que você tem que estar nesse mundinho aqui, das matrizes determinantes, falando a língua e entendendo que esse A maiúsculo é o pedido do cofator. Então, como que a gente faz para descobrir o cofator do elemento A13? Lembre-se, cofator do elemento A13 será numericamente igual a menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o menor complementar
do elemento A13, que a gente deixa indicado como D13. Como que eu faço para calcular o menor complementar do elemento A13? O menor complementar do elemento A13 será obtido a partir daquela matriz, eliminando-se primeira linha e terceira coluna. Elimino primeira linha, elimino terceira coluna. Então, vou passar aqui meu marca-texto preto propositalmente, tá bom? Eliminei primeira linha e vou eliminar terceira coluna. Eliminando primeira linha e terceira coluna, sobra para mim uma matriz que terá menos 4 e 6 na primeira linha, 13 menos 5 na segunda linha. Fechado? E aí a gente calcula o determinante dessa matriz, que acaba sendo uma matriz de ordem 2. Bem, menos 4, quando eu for multiplicar por menos 5, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 5 vai dar 20. Então, mais 20. O 3, quando eu for multiplicar 6, quando eu for multiplicar por 3, 6 vezes 3 vai dar 18. Só que como eu tenho que trocar o sinal, fica menos 18. 20 menos 18, tá bom? 20 menos 18, isso aqui acaba dando 2, ok? 20 menos 18 vai ter que dar 2. E aí, na hora de você calcular, então, esse cofator, o cofator do elemento A13 será, bem, como soma de linha com coluna deu número par, 1 mais 3 dá 4, 4 é número par. Então, menos 1 elevado ao número par vai acabar dando 1 positivo, ok? Seria menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos mais vezes menos menos, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai dar o positivo. Sempre que a soma ali do expoente for par, vai dar 1. Então, vai ser o próprio sinal do menor complementar, né? Vai ser numericamente igual ao menor complementar. O cofator, nesse caso, vai ser igual ao menor complementar. Então, fica menos 1 elevado a 4 vezes esse menor complementar que deu 2. E aí, então, o resultado acaba sendo 2, ok? Cofator do elemento A13 é 2, como está indicado aqui para vocês. Fechado? Muito bem. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Identificação de cofator. Veja aí do outro lado se ficou entendido. Como sempre, se tiver dúvidas ou dificuldades, volte, me acompanhe aqui novamente, quantas vezes precisar. Se precisar, acompanhe também a explicação, né, no PDF, e sempre vou reforçar, sugiro muito a leitura do PDF escrito pela equipe de Exatas de Estratégia Concurso para que você se torne um bom leitor de matemática.